Olá, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do programa Formação em Pauta com o CEPAM. Neste episódio, vamos tratar do tema Teatro na Escola. Sou a professora Estrela Dinamar e vou receber aqui os professores Augusto Marinho, Ciro Dantas e a professora Gorete Lima. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, executado pelo Centro de Formação Padre José de Anchieta, em parceria com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Mas antes de iniciar o nosso programa, vamos ouvir um recado do nosso mímico especial. A arte de representar é uma das artes mais antigas da humanidade. Seu potencial na educação é surpreendente. Nosso episódio de hoje tratará justamente disso. O teatro na escola. Vamos assistir? Agradeço a magnífica performance do professor Augusto Marinho. E para iniciar a nossa conversa, eu estou aqui com a professora Maria Gorete Firmino de Lima. Bem-vinda, professora Gorete. Obrigada, já agradecendo pelo convite. E vamos conversar um pouco sobre teatro. A professora Gorete é doutora em Ciências da Educação, mestra em Sociedade e Educação na Amazônia,
Professora arteterapeuta na Escola de Atendimento Específico Maiara Redman Abdel Aziz, da SEDUC, e arte educadora no Centro Municipal de Arte e Educação Aníbal Bessa, da CEMED. É atriz, produtora da Companhia Teatral Arranque Ri, pesquisadora da linha de pesquisa Educação Inclusiva, Arte na Educação e Teatro. Professora Gorete, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu gostaria de fazer um comentário com a senhora. A senhora viu nossa imagem de fundo? Ela traz o pano de boca cênica do Teatro Amazonas, pintado por Crispim do Amaral. Isso, e é uma referência ao Encontro das Águas. Sim. Então, professora, vamos tratar agora de teatro na educação. O que a senhora trouxe para nós? Isso, a gente vai mostrar um pouquinho do que acontece tanto na rede estadual como na rede municipal. Claro que é uma pequena amostra do grande trabalho que é desenvolvido pelos arte-educadores no ensino regular. E aí a gente vai começar trazendo um conceito, tá? Vamos trabalhar primeiro o conceito de teatro na educação ou teatro na escola. Hoje o teatro na educação é uma prática importante para a formação integral de crianças e adolescentes. O ensino do teatro vai muito além das disciplinas estudadas em sala de aula. Ele possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais dos alunos. Imagina se não tivesse arte na pandemia. Acho que o número de pessoas adoecidas seria muito maior. Então a arte é importante e a arte salva. Pode passar, por favor? E agora a gente vai entrar nos 6 benefícios que o teatro na escola proporciona para crianças e adolescentes. Primeiro, ela estimula o autoconhecimento e a comunicação. Permite a possibilidade das crianças se conhecerem e se expressarem melhor. Ao interpretar uma peça de teatro, os alunos podem desenvolver habilidades de comunicação verbal e corporal. Elas são imprescindíveis para saber lidar com os outros e trabalhar em equipe. Além disso, ao interpretar outros personagens no teatro, os alunos também podem se conhecer melhor e descobrir suas potencialidades e fragilidades. Esse conjunto de informações possibilita que as crianças possam aprender a expressar seus desejos e medos, o que é importante para o desenvolvimento emocional. Pode passar? 2. Aumenta a autoestima de crianças e adolescentes. Quando a criança se conhece e sabe se expressar como ela é, a elevação da autoestima é uma consequência direta. Ela sabe apreciar seus pontos fortes e tem consciência dos aspectos que precisa melhorar. Da mesma forma, ao se colocar como ator em uma peça de teatro na escola, a criança também trabalha o protagonismo, ou seja, sua capacidade de realizar. Todas essas são competências socioemocionais importantes para a vida pessoal e profissional das pessoas. 3. Favorece a interação entre alunos. O teatro sempre é resultado de um trabalho em grupo. Além dos atores, existem os roteiristas, os figurinistas, os cenógrafos e muitos outros profissionais. Na escola, isso não poderia ser diferente. Nas aulas de teatro na escola, os alunos podem interagir entre si e formar novos laços de amizade. Além dessas ações serem importantes para o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo, também ajudam na redução de problemas como o bullying. 4. Eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade. Nessa arte, conhecer e contar histórias é fundamental. Assim, os alunos passam a ter mais vontade de descobrir novas narrativas. Além de aumentar o repertório cultural, as crianças que se tornam leitoras assíduas também têm a oportunidade de ampliar seu vocabulário. As aulas de teatro na escola são muito eficientes para incentivar a imaginação e a criatividade dos pequenos e também dos grandes.
5. Aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento. As aulas de teatro na escola demandam disciplina e comprometimento. É preciso cumprir horários, participar dos ensaios e trabalhar em equipe na preparação e nas apresentações. Essas características ajudam os alunos a desenvolverem responsabilidade, já que compreendem a necessidade de cumprir com suas obrigações para o bom desempenho seu e dos colegas. 6. Promove consciência corporal. O teatro é importante para o desenvolvimento de aspectos físicos de crianças e adolescentes. Nas aulas, os alunos podem formar e ampliar sua consciência corporal e dissolver bloqueios corporais existentes. Além disso, as aulas de teatro também possibilitam aos alunos aperfeiçoar a dicção e a projeção da fala. Essas habilidades são muito importantes no desenvolvimento do ritmo e precisam para transmitir mensagens, o que é fundamental para a comunicação interpessoal. Da mesma forma, os alunos também podem aprender a se expressar melhor corporalmente nas aulas do teatro na escola. E é isso. Então, essa experimentação do teatro na escola é uma possibilidade do aluno crescer, né? Seja emocionalmente, seja entendendo todo o seu processo de desenvolvimento. Só para citar um exemplo, na UEA, hoje nós temos uma disciplina de teatro dentro do curso de Direito. Olha que coisa mais fantástica. Então, é importante que ele existisse em todas as licenciaturas. O professor, acredito eu, chegaria mais apto à sala de aula. Alguns medos ele já perderia nessas atividades. Eu penso que é muito interessante isso, professora Gorete, mas penso também na escola, essa interação do teatro, porque esses 6 benefícios que você trouxe do teatro na escola, eles são maravilhosos, né? E eu já fiquei super interessada naquela parte do contar histórias, não é? Então, a gente pode pensar um projeto interdisciplinar com os professores para trabalhar as demais disciplinas junto com o teatro, para que ele não fique um componente curricular assim, sozinho, mas ele seja ele traga todos os outros componentes junto com ele. Isso mesmo, Estrela. Essa é a principal característica da arte, que ela consegue dialogar com todas as disciplinas. Então, o que a gente tem que entender é que ela não é cereja de bolo, é que ela é uma ciência e como ciência deve ser tratada. E esse diálogo é maravilhoso e super salutar para um ambiente plural que é a escola. Sim, e pensando nisso, nós podemos pensar aquelas crianças que têm bloqueio em alguma disciplina, aí chama o professor de teatro e vamos fazer um trabalho em conjunto, isso. Não é mesmo? Eu fico muito à vontade porque esse desbloqueio ele acontece naturalmente nos jogos. Por exemplo, Viola Spolin criou uma série de jogos que a gente pode trabalhar para poder acontecer esse desbloqueio do aluno e ele se sentir mais à vontade ao apresentar um trabalho, né? Quer dizer, ao se apresentar para um público. Sim. E, professora Gorete, o que a senhora tem mais para nos mostrar desse trabalho que vem sendo desenvolvido nas escolas? Sim, agora a gente vai mostrar um pouquinho de um trabalho da professora França Viana, tá? Ela atua em 2 escolas da rede estadual e ela propôs uma mostra de teatro grego. Escolas de ensino médio, a Adelaide Tavares de Macedo e CMPM2. E quem desenvolveu o projeto foi a professora Francenilza Viana de Souza Silva. E aí a gente viu como foi importante para os alunos conhecerem de forma lúdica essa história. Então, pode passar, por favor? Aí a gente já tem um pouquinho do que aconteceu na escola, né? É um fragmento de cena, ela trabalhou vários fragmentos de cena com todas as turmas das escolas. Pode passar? Mais uma de teatro grego, mas pode passar? E isso, gente, gerou um frisson na escola,
porque todo mundo foi além do que foi previsto, né? Do caminho que a professora trilhou, porque eles foram para a internet e fizeram outras pesquisas, quer dizer, aumentaram seu repertório. Isso que é importante numa atividade de teatro, porque ele não se esgota na proposta, ele vai muito além disso. Pode passar. E a outra forma do teatro chegar à escola é a vinda de profissionais, né, de espetáculos prontos para dentro da escola, para que os alunos possam observar, né, estudar como que isso é importante. Então aí nós temos o espetáculo A Grande Bailarina, está aqui, que foi convidado a ir para a escola Mirtes Marques Trigueiro. E quem convidou foi a professora Ana Paula Carvalho. Ela também é atriz, é arte educadora nessa escola, e aí convidou esse espetáculo. Então, pode passar? Observem essa imagem. Olha o interesse das crianças, né? Então, é uma coisa diferente que está chegando e quebrando a rotina da escola. Então, aí a gente vai estar desenvolvendo as questões socioemocionais das crianças. Então, é uma bailarina gorda. Então, a gente está trabalhando a questão de preconceito também. Quer dizer, bailarina só pode ser uma pessoa magra? Não, né? Pode ser qualquer pessoa que queira dançar. E a gente mostra um pouquinho do que aconteceu na escola, ela compondo a personagem, e aí a gente observa que após a apresentação, as crianças ficaram com esse conteúdo na mente. E aí os professores das diversas disciplinas podem resgatar para a sala de aula. Como, professora? Eles podem contar o que eles entenderam, o que eles viram, do que eles gostaram, do que eles não gostaram, e aí a gente vai estar trabalhando língua portuguesa, né? E ela vai trazendo os elementos de língua portuguesa para essa história já recontada pelos alunos. Eles podem fazer a recriação disso. Eu quero ser a bailarina. Então, como é que é a tua bailarina? Gente, dá, assim, 1 milhão de possibilidades. Esse tema, A Grande Bailarina, ela deixa a gente perceber que é possível trabalhar um tema que está muito em voga na escola, que é o bullying, não é, professora? Perfeito. E a senhora coloca, a bailarina é gorda. Será que só a bailarina, só as meninas que são magras, bonitas de corpo podem fazer teatro? Não, não é? Com essa peça, o que nós percebemos? Que há um processo de inclusão, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente traz esse tema para a escola, né, para dentro da sala de aula, a gente observa a dificuldade de quem é alto demais, de quem é baixo demais, quem é magro demais, quem é gordo, quem é destro. Então, a escola, ele é um ambiente cruel, mas a gente precisa trazer essas discussões para que tudo isso seja aliviado e que um dia a gente não tenha que se preocupar com isso, que seja uma coisa natural, porque a escola é plural. Então, na escola cabe todo mundo. Né? E que a gente não tenha mais isso, que é horrível, né? Você fazer bullying com alguém por ser diferente, porque usa óculos, é muito triste, né? Então, esses temas eles precisam ser trabalhados para que dilua isso e acabe de uma vez. E inclusive também essas questões das crianças que são muito retraídas na escola, né? Então, o teatro, ele traz essa possibilidade. Exatamente, né? Então, quando eu abro uma roda com as crianças que acabaram de assistir um espetáculo e começam a conversar com elas, a gente vai às vezes traz problemas que estavam escondidos, né? O aluno vai verbalizar alguma coisa e o professor tem que ter essa escuta muito atenta para tentar tocar nesse ponto, né? Ele vai se expor contando a sua história e aí trabalhar para que ele passe daquele se for um trauma, daquele trauma de forma lúdica, tranquila, né? Porque se ele falou é porque ele se sentiu seguro. Então o professor tem que acolher e não comentar depois na sala dos professores o que aconteceu, que aquele ambiente foi construído um ambiente seguro e o aluno se expôs. Então isso tem que ser muito cuidadoso também. Professora Gorete, a senhora traz assim, coisas interessantíssimas. Gostaria de passar a manhã inteira conversando sobre esse tema. Mas eu sei que vamos voltar com a senhora outras vezes para falar do tema. E agora eu lhe convido para assistirmos a mais uma performance do nosso mímico. Opa!
Obrigada, professora Gorete, pela experiência compartilhada conosco e agradeço também a brilhante mímica do professor Augusto para chamar o nosso novo tema. O novo tema que vamos tratar agora é Festival por Dentro da Abolição da Escravidão no Estado do Amazonas. E para tratar desse tema, eu convido o professor Ciro Dantas. Então, professor Ciro, nos fale um pouco do festival. O que é o festival? Bom, o festival é um mergulho na nossa história, né? O nosso interesse é falar sobre a presença negra no estado do Amazonas e seus desdobramentos, desde o período escravagista até hoje. Então, para isso, nós nos utilizamos, né, claro, de um mergulho histórico, tem um recorte histórico no festival. Trabalhamos a questão da cultura através das artes. Escolhemos 5 artes em particular, que são dança, música, teatro, cartazes e poesia. O festival, professor, é promovido por quem mesmo? Basicamente, o festival ele nasce na gerência de diversidade, né, que é a GAED, dentro do DEP, só que nós sozinhos jamais faríamos o festival. A gente tem muita ajuda, então aí as gerências de ensino regular 1 e 2, CEPAM, né, outras coordenações, além de outras secretarias, como SEC, SEJUSC, CEMED, né, movimentos sociais também participam, ajudam demais a elaborar o festival. Professor, a nossa produção trouxe uma imagem que acho muito interessante. O senhor poderia falar um pouco sobre ela? Perfeitamente. Esse daí é um dos nossos campeões do Festival da Abolição, né? Campeão seguido, o 7 João Braga, no caso com teatro, né? Eles são 7, tem uma estrutura muito interessante. Aí é uma imagem de 2017, né? O primeiro Festival da Abolição, de fato. Muito interessante. E qual é o objetivo mesmo do festival? Pois bem, o festival ele busca tornar conhecidos esses processos, no caso, o processo escravista que ocorreu no estado do Amazonas, que isso fica muito nebuloso na nossa história, não é? E também como se deu a nossa abolição, que é outra coisa também que é preciso esclarecer. O festival tem essa missão, então, tornar mais clara, mais nítida uma parte importante da nossa história, né? No caso, a abolição, e falar também sobre escravidão aqui. Nós temos aí uma imagem muito interessante, não é, professor? Essa imagem também é do último festival? Perfeitamente. Aí, junto, a gente tem uma imagem do 7, aliás, é uma escola estadual, né? A Agenor Ferreira Lima, é um SEJA, no caso, Escola de Jovens e Adultos, e esse grupo foi campeão também. Então, isso mostra já como o festival também é democrático, né? Porque não é só o ensino regular que participa. A gente tem a educação de jovens e adultos e outros grupos que também acabam podendo se inscrever, fazer parte do festival e, claro, tendo a qualidade, chegar até uma final e vencer, como foi o caso aí do Agenor Ferreira Lima. Então, eu entendi. Então, neste festival, o teatro ele se faz muito presente, é isso? Perfeitamente. A gente tem para o Festival da Abolição o teatro em Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Sim. Ok. Professor, mas assim, é só teatro? Tem subtemas ou é um único tema? Perfeitamente. O festival, para que fique bem inteligível para os professores e alunos que vão participar, nós damos um tema principal e aí a gente faz uma divisão de subtemas, né? Onde o professor e alunos, por exemplo, no caso de teatro, eles vão ter 7 subtemas, onde eles vão poder escolher ali o que os interessa para falar dentro, no caso da peça, né? E levar isso para o palco. Entendi. E nesta imagem que nós temos agora, da CDE 5, ela é um subtema da... Exatamente. Essa é uma peça que ela foi pódio do Festival da Abolição. O Vasco Vasques, né, trouxe o contrário do que todos imaginaram em 2018. Isso daí é diversidade religiosa, né? No caso, fala de um indivíduo que era das crenças afro-brasileiras, e aí tem toda uma situação de cena ali de outros grupos religiosos que, enfim, é uma história muito interessante
fruto também dessa divisão de subtemas, essa oferta de subtemas. Eu acho que os grupos de escolas acharam bem interessante e valeu a pena, né, desenvolver ao longo dos anos. Sim. E, professor, quando foi o nosso último festival? Ano passado teve festival, esse ano vai ter. Qual foi o tema também? Pois é, nós tivemos 3 festivais da abolição, né? 2017, 18 e 19. Em 2020, devido à pandemia, não houve. 2021 também uma situação complicada. Neste ano de 2022, devido a uma situação de currículo mínimo a ser atendido, né, e a grande dificuldade de trabalho pela internet nos 2 últimos anos, várias atividades ficaram suspensas. Mas em 2023, certamente com um tema bem interessante para o ano de 2023, a gente está voltando com o Festival da Abolição. Muito bem. Então, em 2019, qual foi o último tema que vocês trataram? Pois é, a gente pode até colocar em tela aqui, olha, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, resistência e contribuição negra na cultura amazonense. Né? Isso a gente, de fato, foi o tema do festival, e a gente tem, a partir do tema, uma divisão dos subtemas. Né? Por exemplo, primeiro, né, diversidade religiosa e de crença, e a gente tem outros, que são política, mundo do trabalho, cotas, a gente vai ter também sociedade e cultura, sociedade e relações sociais, que é diferente de sociedade e relações de dominação. São 7 subtemas sempre, né? E aí dentro de cada subtema, a gente de acordo com o tema do ano, a gente vai fazendo a oferta. Interessante, professor. E esta imagem, ela retrata o quê? Exato. Também uma peça teatral aqui do professor Paulo, né, lá do Marquês de Santa Cruz. Olhar que Aprisiona. Isso aí foi 2018. Essa peça foi campeã também do Festival da Abolição, dentro do tema do ano, né, dentro do subtema escolhido. Os subtemas, eles são apenas uma oferta para os grupos desenvolverem a sua peça, e aí isso passa por uma avaliação na final. Esse grupo, o Marquês de Santa Cruz, foi campeão. E os meninos, eles se engajam muito, não é, professor? Temos uma outra imagem aqui que me chama muito a atenção. Sim, pois é. Inclusive, há muita crítica em relação ao festival, assim, de falar de escravidão, mostrar cenas, às vezes, um pouco fortes e tal, mas é aquela coisa. Se a gente está falando de uma realidade histórica, uma realidade que já aconteceu, dada, mas ela aconteceu. A gente não pode ficar procurando maquiar ou esconder ou não falar a respeito de coisas que precisam ser trazidas, né, à lume. Então, acho que o festival ele tem essa característica importante de fazer essa revisão histórica, de falar sobre a nossa própria história, porque é aquilo, o povo que não conhece a sua própria história, né, não se conhece também. Verdade, professor. E também esse desempenho dos meninos, assim, ele remete muito ao que a professora Gorete trouxe quando nós conversamos sobre o teatro na escola. Então, é o desempenho do aluno, é a entrega dele, não é isso? Para fazer aquilo, fazer da melhor forma. Sim, há várias características que chamam a atenção nessa situação de propor, no caso, um festival, né? Você trabalha o bullying, como a Gorete antes falou, você trabalha também a questão da autoestima, você trabalha a questão da timidez desses alunos, você trabalha a capacidade de leitura, de aprender um texto e saber interpretá-lo, ir à frente. Tem tanta coisa que a arte desenvolve nos alunos e, por isso, não só o Festival da Abolição, mas outras expressões artísticas que a Secretaria desenvolve também, outras propostas, outros projetos que têm a arte como seu motor, né, são muito importantes. Tem que ser dado prioridade. Professor Ciro, esse festival ele é muito importante. A nossa produção ela trouxe o depoimento de um professor sobre o festival. Vamos assistir? Olá, então, eu sou o professor Paulo Queiroz e, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre essa iniciativa tão importante que é o Festival por Dentro da Abolição da Escravidão no Amazonas. Eu sou professor da Escola Marquês de Santa Cruz. Iniciei lá no ano de 2016 e
depois de alguns meses dentro da escola, eu me deparo com esse convite, né, da SEDUC para participar desse festival, e eu digo assim, o que é isso? Né, o que a gente vai fazer, de que a gente vai falar sobre a abolição da escravidão dentro do contexto da escola, dentro de sala de aula, mas participar de um festival dessa grandeza, né? E aí eu fui revisitar toda a minha memória, toda a minha trajetória enquanto artista, para entender qual era a importância desse festival e por quê, e de que maneira eu poderia abordar isso dentro de sala de aula. Bem, entendo eu que pensar a abolição da escravidão, antes de tudo, é pensar a nossa realidade, né? É pensar a pretitude, pensar as questões raciais, pensar as questões étnicas. Então eu jamais iria fazer dentro desse festival um trabalho que não fosse com esse pensamento, né? Um trabalho que fosse pensar a arte, mas como no sentido de libertar o homem, de fazer com que o homem entendesse e pensasse o mundo de maneira crítica. Então a primeira coisa que me veio é por que comemorar, né, ou levar para os alunos, pensar com os alunos a ideia de comemoração de uma data como essa, se a gente ainda vive ainda o genocídio da população preta, se a gente ainda vive ainda a exclusão racial, se a gente ainda é um país onde o racismo estrutural ainda está extremamente presente, né, e pesado nas costas dessas pessoas pretas. E eu digo, eu preciso fazer com que isso seja refletido dentro de sala, né, com que esses alunos pensem a sua própria existência, pensem sobre a luta, sobre os seus direitos, pensem de que maneira que a gente pode reverter isso. Não só os alunos negros, mas acima de tudo também os alunos, né, brancos, para que a gente comece a entender e desestruturar isso dentro da sala de aula. Porque a gente vê dentro de sala de aula alunos pretos sofrendo bullying o tempo todo, alunos pretos com depressão, com ansiedade, se cortando, ou seja, por conta de algo que acontece dentro da sala de aula. E eu digo, eu preciso aproveitar esse momento para que, antes de tudo, esses jovens, esses alunos, eles se entendam a importância de reconhecer-se negros, a importância de conhecer a história de formação do nosso povo, a história de luta, né, da população preta dentro desse país, ou seja, de quem lutou para que hoje essa população sobreviva, né, e continue ainda lutando para sobreviver. E eu fui buscar, primeiro, eu digo, eu preciso fazer esse trabalho a partir da realidade de alguns alunos, né? Eu, como branco, eu não posso falar dessa realidade se eu não escutar essa realidade. Então, eu fui buscar os alunos negros dentro da escola para que a gente pudesse fazer um trabalho onde fosse refletido um pouquinho do que esses alunos passam, né, no seu dia a dia, né? Eu não posso aqui deixar de entender os meus privilégios, eu não posso deixar de entender que existe sim uma diferença de oportunidades, e eu precisava ouvir e escutar esses alunos, né? Então a gente começou primeiro no bate-papo, né? Eu fiz essa proposta para os alunos que a gente participasse desse festival com uma apresentação teatral, e a gente continuamente durante o nosso processo, a gente debateu, a gente teve acesso a alguns textos falando sobre o racismo estrutural, a gente teve acesso a alguns dados estatísticos do genocídio da população preta, pobre, jovem do nosso país, né? A gente teve dados estatísticos do nível da escolaridade entre a população preta, do abandono da mulher negra, ou seja, todas as questões que passam pela pretitude e pela questão do racismo, isso foi socializado dentro da sala de aula com os alunos, né, dentro desse grupo que participou do processo. E o entendimento desses alunos ao discutir essas questões, né, ou seja, se verem retratados no que a gente estava ali propondo, eu acho que foi o grande marco, né, desse trabalho e dessa participação, porque esses alunos começaram a dizer assim, ei, eu estou sendo colocado nesse lugar ainda, durante muito tempo minha mãe ou minha avó foi colocada, meu pai foi colocado nesse lugar, onde eu continuo, mas eu não posso permitir que ainda me mantenham nesse lugar, né? Eu preciso levantar minha voz, eu tenho o direito de ser ouvido e eu preciso começar a mudar e transformar a minha realidade, né? Entendo eu que ainda recentemente eu falando com uma ex-aluna que participou em 2016 e ela dizendo o quanto que eu era responsável por 70% da autoestima que ela tem hoje, né? E óbvio que não fui eu, foi o trabalho feito, né? Mas ela, num dessas participações no festival, ela desfilou colocando a beleza da mulher negra e ela tinha uma
uma visão sobre a sua própria aparência, a sua própria beleza muito distorcida, né? Pelo que os padrões e o que a mídia impõe. E hoje eu vi isso de uma aluna dessa, né? Dizer o quanto que eu fui importante na mudança dessa percepção que ela tem dela mesma. Eu acho que isso coroa essa visão de educação, né? Que a gente não pode estar dentro de sala esquecendo de debater esses temas tão importantes. É muito bacana a gente ir para a rua, a gente levantar bandeira, mas dentro da sala é onde urge que a gente discuta essas questões, né? Então eu acho que o projeto ele tem essa relevância, né? Que é justamente de fazer com que os alunos dentro da sala de aula, com que crianças, jovens comecem a discutir e pensar a sua própria condição dentro dessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não só pensar em entender e aceitar isso passivamente. Entender que podem ser agentes de transformação, né? Quando não se calam, quando não se submetem a uma opressão, quando não permitem continuar sendo chicoteados por palavras, por atos, por exclusão, mas que entendem que existe um lugar que é deles de direito e ocupar esse lugar, né? E eu acho que a função principal do professor é justamente essa. A gente não pode fechar os olhos dentro de sala para isso, né? A gente não pode, aliás, esperar só por uma ação como esse projeto para que a gente trabalhe isso dentro de sala. Mas o projeto, sim, ele vem coroar. Eu acho que ele vem estimular, ele vem provocar para que o professor possa desenvolver esse trabalho dentro de sala, né? Que muitas vezes a gente deixa passar batido. Não é falar só sobre africanidade, sobre história da África ou sobre história da negritude, né? Mas é, antes de tudo, a gente pensar essa negritude e essas questões raciais dentro do nosso contexto atual, né? Porque eu acho que negar que isso exista não entender os privilégios, né? Eu, como branco, negar que isso não exista seria muita insensibilidade, né? Não perceber os privilégios que eu tenho como homem branco, né? Não perceber que dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola, os alunos que constantemente eu vejo isolados ou segregados, eles têm uma cor já, né, marcada na pele, né? E eu acho que o professor ele precisa ter essa sensibilidade, mas que mais ações como essa, elas precisam ser desenvolvidas. Não só com as questões raciais, com as questões de gênero, com as questões religiosas, enfim. Eu acho que todas essas questões que tratam das diferenças, da diversidade, elas precisam ser discutidas dentro de sala de aula, né? Não dá mais para a gente tapar os olhos, não dá para a gente fingir que isso não acontece. Jovens adolescentes se matam por conta disso, jovens e adolescentes têm depressão por conta disso, mas existe sim, ao mesmo tempo que essa fragilidade, né, e essa suposta fragilidade deles dentro desse sistema opressor, existe sim uma potencialidade ali de transformação, de luta, e a gente só precisa dizer assim, vamos junto, tô contigo, né? E eu acho que dentro desse contexto, né, pensando um pouquinho nisso, eu acho que esse projeto, por dentro da abolição da escravidão no Amazonas, eu acho que ele fecha com chave de ouro essa ideia, né? Ele vem coroar e dar uma oportunidade para que a gente desenvolva isso dentro da sala de aula. Vida longa para o projeto. O vídeo é muito interessante. O que o senhor tem para comentar sobre esse vídeo? Algo que me chama a atenção na fala do Paulo é que ele fala que, primeiramente, ele precisou pesquisar a respeito do tema, do subtema, chegar com os alunos e trabalhar isso daí para aí sim conseguir formar um material que depois vai se transformar em uma peça, né? Então, essa é a nossa intenção também, fazer com que os professores pesquisem a respeito da abolição aqui, pesquisem sobre a presença negra aqui em primeiro lugar, né? E aí a abolição, o processo escravagista aqui. Houveram negros no Amazonas, então? Há negros no Amazonas? Há sim, né? E às vezes é preciso você propor uma atividade como essa para que isso fique mais claro, para que isso fique mais evidente para a comunidade, inclusive a comunidade escolar mesmo, né? Um item interessante dentro da fala do Paulo também é que uma imagem anterior ela traz isso, a imagem daquele grupo escolar que trouxe o contrário do que todos imaginaram, uma peça sobre diversidade religiosa. O aluno leu, escreveu a peça, ensaiou com os outros e foi o personagem principal. Então, assim, a revelação de talentos também no teatro, nas escolas, sabe? A oportunidade
né? É isso que um projeto como esse apresenta. E cada projeto que a gente desenvolve em arte, ele acaba fomentando o surgimento de novos atores, novos músicos. Vejo que a educação tem um papel muito importante também nisso, né? Fomentar aí o aparecimento de novos talentos. Então, professor Ciro, é muito importante que esse festival volte, né? Ele precisa voltar o mais breve possível, né? Para que nossos alunos e professores possam desempenhar as suas funções dentro do festival, certo? Professor Ciro, eu agradeço a sua participação conosco, as suas explicações, as amostras que o senhor trouxe um pouco e a divulgação desse projeto que é muito importante para nós. Então vamos ficar, professores, atentos para quando abrir a próxima edição do festival, cada professor possa participar com as suas escolas e seus alunos. Obrigada. Continuando a nossa temática sobre teatro na escola, agora eu convido o professor Augusto Marinho para falar um pouco sobre o grupo de teatro Ação. Bem-vindo, professor Augusto. Primeiro, eu quero lhe agradecer sobre as mímicas, né, que o senhor fez, que foram assim extremas. Professor, o senhor é magnífico. Certo, professor, obrigado. Bem, nesse programa eu trouxe uma experiência, né, do grupo de teatro Ação, fruto de um projeto cultural desenvolvido pela nossa secretaria, né? Ok, professor, vamos ver a sua experiência, mas antes eu quero apresentar o professor Augusto Marinho, que já está conosco desde o início do programa, falando um pouco sobre ele. O professor Augusto Marinho da Silva é professor formador do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta. É formado em Educação Artística pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista em Arte Multimídia pela Universidade Federal do Amazonas, também é especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Estado do Amazonas e coordenou alguns projetos como Projeto Permanente de Teatro, Távola Retangular de Teatro, FUARTE, Clube do Ouvido Pensante e Núcleo de Teatro em Tabatinga. Então, professor Augusto, mais uma vez, seja bem-vindo e nos conte um pouco sobre a sua experiência. Bem, na verdade eu trago aqui um fruto, né, de um projeto cultural que aconteceu nos anos 80, aqui na Secretaria. Na época que a Secretaria era Secretaria de Educação e Cultura, né? Então existia um departamento chamado Coordenadoria de Assuntos Culturais, a CAC, coordenada pelo Sérgio Cardoso, e montaram nessa coordenadoria um projeto chamado... eu tenho até um projeto Centro Cultural nas escolas. Então, o objetivo era dotar as escolas de centros culturais, onde seriam trabalhados música, teatro, dança, artes plásticas. Então, eu fazia parte do quadro da secretaria e, de repente, me vi nesse departamento, né, participando desse departamento e sendo animador cultural na Escola Simão Bolívar. Então, foi meu primeiro momento que eu tive contato. Eu já fazia teatro na comunidade, fazia parte do grupo de teatro GRUTA, né, Grupo Universitário de Teatro do Amazonas. E aí, a partir desse projeto, eu tive uma experiência de ensinar teatro. E esse projeto, existiam 3 atores, né? No caso, seria o professor formador, que era já aquele professor que formava os animadores culturais para lecionar, para viabilizar atividades artísticas nas escolas. Teria o animador cultural e teria o professor também, que professor de arte geralmente, ou aquele professor que estava interessado em produzir arte na escola. Então, eles cooptavam esses professores e esses animadores culturais para produzir artes, né? E a minha experiência foi na Escola Simão Bolívar, onde nós montamos o grupo de teatro Ação, né? E essa produção toda, quer dizer, nas escolas se criavam salas onde a arte era viabilizada, no caso, né? Então, por exemplo, na escola de João Batista tinha
o Grupo Amarelo e Preto, que ali tinha um espaço onde os alunos tinham acesso à dança, ao teatro, à música, à poesia, né? Era um centro cultural. A ideia do Sérgio era justamente essa, que a escola tinha potencial para ser um centro cultural. Então, era importante a arte no fazer pedagógico, né? Então, nós temos uma cartela que mostra aí do resultado desse projeto são as mostras, né? As mostras de teatro na educação. Então, nós temos essa mostra. Tivemos 8 mostras, né? Durante 8 anos nós viabilizamos o projeto. Nós temos aí o grupo de teatração foi montado na escola Simão Bolívar. E aconteceram várias mostras de teatro, de artes cênicas, né? Nessas mostras eram justamente onde a produção do projeto se mostrava, era apresentada, né? Então, tivemos desde 1983 até 1990 se deu essas mostras estudantis de artes cênicas, né? E uma coisa muito interessante é que o professor produzia, o animador cultural produzia, então era uma coisa que a secretaria apoiava, né? Um dos apoios era justamente a formação. A secretaria trazia, né, a Coordenadoria de Assuntos Culturais traziam sempre artistas para dar formação para os professores que trabalhavam no projeto, os animadores culturais que trabalhavam no projeto. Eu não era professor na época, eu era apenas um funcionário da secretaria, que assumia a função de animador cultural. Íamos para a escola viabilizar, fomentar a produção artística nas escolas, né? Então, isso é muito importante. Então, quero falar aqui do Wagner Mello, que foi um dos professores, trabalhou a pedagogia teatral com a gente, né, eu que era da área de teatro, e muitos outros artistas que vieram com cursos. Por exemplo, a professora Socorro Santiago, trabalhando dicção, e muitos outros artistas. Então, isso garantiu uma produção cultural muito boa na cidade, porque o teatro e tudo que se produzia nos centros culturais que estavam nas escolas, não ficavam somente nas escolas, eram apresentados para toda a comunidade, né? A partir de 1986, cria-se o Teatro dos Artistas e dos Estudantes. E nesse teatro, toda a produção do projeto é mostrada. Aqui nós temos um cartaz do Coati Papa-Ovo, que foi o primeiro espetáculo do grupo de teatro-ação. Então nós temos ali. E esses projetos, esses espetáculos, não eram apresentados uma única vez. Circulava nos centros culturais, nos circuitos de artes da cidade. Então, nós também apresentávamos os espetáculos nas programações da Superintendência de Cultura, né? Então, no Tarde Alegre, na praça da Polícia, participamos também do Festival Universitário de Música, né? Quando o Festival Universitário de Música da UFAM abriu também para exposições e também para peças de teatro, nós participamos. Então, os alunos sempre ficavam esperando o que nós iríamos apresentar, onde nós iríamos apresentar, porque não era só no Teatro dos Artistas dos Estudantes, né? Apresentamos em asilos, quer dizer, era uma produção que era mostrada, né? Que tinha um repertório, que a gente sempre estava ali participando de coisas. Os alunos sempre gostavam, sempre estavam atentos interessados em participar, em mostrar o seu trabalho, né? E assim, uma das coisas importantes do festival, além da questão da formação, é que ele conseguia circular as produções
entre todos os professores. Nós tínhamos público na comunidade, existia essa divulgação na mídia, né? Então era como um grupo de teatro, claro, experimental, mas também que tinha uma produção prestigiada pela comunidade, né? Isso é importante. Professor Augusto, vejo que essa experiência foi muito importante e até fiquei pensando, não sei se posso falar, que foi a partir dela que nasceu o arte educador Augusto Marinho? Justamente. Quando eu digo que eu estou trazendo uma experiência que é fruto de um projeto cultural, esse é fruto, assim, viabilizou várias profissões também, aliás, intencionou, né? Me impulsionou, me atraiu para o teatro, me atraiu para a artes, né? Antes eu já fazia educação artística e já conseguia perceber no teatro uma forma de expressão que me atraía no sentido de conter várias outras expressões artísticas, né? Porque no teatro você faz o cenário, no teatro você faz o cenário, você utiliza artes plásticas, você utiliza a dança, você utiliza... O teatro é uma arte que congrega, né? E isso me atraiu bastante. Muito bem, professor. Agradeço. E também, uma coisa, no teatro, nós vamos ver uma cartela aí, que o Coati Papa-Ovo mais o cenário, tem uma cartela anterior a essa, que temos aí a Lilian Machado, que ela agora é professora da universidade, da Fundação Universidade da Terceira Idade, né? E ela é professora de teatro, quer dizer, é fruto dessa experiência conosco. Depois que ela saiu do grupo de teatração, ela participou de outros grupos, né? E se aperfeiçoou na arte de fazer, de representar. Então, é um fruto, né? E muitas pessoas, inclusive o nosso secretário de Cultura, fez parte também desse projeto na Secretaria, né? E produtores da TV A Crítica também fizeram parte do projeto. Então, muitos frutos espalhados por aí. Agora temos uma imagem que ainda é do Coati Papa-Ovo, de autoria, direção minha, né? De autoria de João Jorge Amado. Temos o pessoal aí no cenário, arrumando. Numa outra imagem nós temos também um elenco total do Coati. E na próxima nós temos um espetáculo chamado Doutor Tijolo e a Turma Sem Miolo. E é um enfoque ecológico do grupo de teatro, né? Que é um texto de Alejandro Bedotti, fala da preservação, fala do Doutor Tijolo, que quer detonar a Amazônia, e o grupo da Onça tendo que defender a Amazônia. Então, a gente já no teatro discutindo essa preservação, discutindo a consciência de manter a Amazônia em pé. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, agora falando um pouco da sua experiência e também pelas apresentações que o senhor fez para o nosso programa de hoje, que deixou o programa incrível. Obrigada, professor Augusto. Agora, com os nossos convidados aqui ao meu lado, vamos ver as perguntas que o nosso público enviou. Então, professora Gorete, a partir das belíssimas experiências que vimos aqui neste dia, gostaria de lhe perguntar, a seu ver, qual é o ganho dos alunos com essas experiências? Olha, podemos elencar algumas possibilidades. Uma delas é o autoconhecimento, né? Que aí ele vai saber lidar muito melhor com a vida cotidiana. Outro ganho é a possibilidade de autonomia. Então, esse aluno se torna autor de sua experiência dentro da escola. Penso que seja isso. E aí eu aproveito para fazer um convite para as secretarias, que acreditem que a arte é potencial, que ela pode potencializar muito mais essa nova estrutura da BNCC. Então, contem com o professor de arte para que ele possa abraçar essa causa através da arte. E para isso a gente precisa de apoio. É isso, eu penso que é isso. Obrigada, professora Gorete. Professor Ciro, também veio uma pergunta para o senhor. O nosso público quer saber como é feita a avaliação no festival. Então, a posteriori, o festival acontece e nós vamos então reunir, após o término de cada momento, de cada ano no festival,
e fazer essa avaliação, que ela vai ter algumas situações previstas, né? Por exemplo, repercussão para as escolas. Foi válido? Questões relativas à organização, né? Nós conseguimos elaborar um festival como a gente pensaria, como a gente desejou que ele acontecesse. E realmente em relação a temas também, o tema ele foi efetivo, ele teve um recorte histórico preciso. As principais questões avaliativas do festival são essas e, claro, tem que fazer sentido para o nosso aluno, para o nosso professor, para a nossa comunidade escolar. Esse é o principal item de avaliação do festival, né? A gente entende que ano a ano o festival tem atendido a esse item, que é fundamental. A gente fazer sentido, ser uma coisa realmente efetiva, trabalhar a arte no teatro, né, e nas outras expressões de uma maneira muito positiva, né, dar oportunidade. Muito bem, professor. Professor Augusto, agora eu tenho uma pergunta aqui também para o senhor. O senhor falou sobre o projeto Teatro Ação, né, nos anos 80, e aí o nosso público quer saber em que aspectos esse projeto dos anos 80 se assemelha ao festival Por Dentro da Abolição que é desenvolvido atualmente. Bem, os dois projetos, eles viabilizam a produção de arte na escola, né? E percebem essa potência pedagógica da arte. Então, isso é importante. E também, meu sonho que o projeto Por Dentro da Abolição também viabilize outros temas, né? Porque também temos ali um aluno que é indígena, que também sofre discriminação. Eu acho que a gente poderia abrir um pouco mais, isso é uma conversa que sempre eu tenho com o Ciro, mas é importante a gente também perceber todas as questões que estão envolvidas na escola, né? E assim, a formação, é necessário também atuar na formação desse professor que vai fazer essa produção de teatro, né? Então, precisa ter uma formação sobre figurino, sobre iluminação, né? Então, é importante, da melhor forma possível, levar ao aluno um produto que seja bem azeitado, que seja bem pensado, né? É interessante isso. Então, a formação é importante nesses projetos. Ok, professor, muito obrigada. E agora eu vou abrir o nosso espaço para as considerações finais dos nossos convidados. Então, vamos começar com o professor Ciro. Suas considerações finais, professor. Bem, agradeço aqui o convite, novamente, né? Acho que é muito salutar cada vez que a gente para falar um pouquinho sobre arte, de maneira geral, e, nesse caso particular, falar sobre uma arte tão nobre como o teatro, né? Que dá oportunidade aí que os nossos professores, alunos, que as nossas comunidades escolares desenvolvam atividades, se coloquem a pensar sobre o cotidiano, sobre temas que têm um recorte mais histórico, como é o caso do que é proposto no Festival da Abolição. Eu vejo que esse programa foi extremamente feliz nesse ponto, né? De permitir hoje que a gente falasse sobre uma arte tão abrangente como o teatro, né? Que dá tanta oportunidade de crescimento, de estudo, de percepção, de aumento, né? Dessa visão de mundo aos nossos alunos e professores. Okay. Professor Augusto, suas considerações finais? Sim, é salutar sempre ver um projeto que aborde as artes nas escolas, né? Existem muitos professores criativos, muitos alunos criativos, como você viu na experiência daquela escola que o Ciro mostrou, que o aluno produziu o texto, que o aluno ensaiou com seus colegas, que o aluno correu atrás do apoio do professor, do apoio do diretor e mostrou um trabalho magnífico. Então, é importante a gente ter esses projetos que incentivem essas ações, né? Então, vida longa ao projeto Por Dentro da Abolição da Escravidão no Amazonas. Ok, obrigada. E agora vamos com as considerações da nossa professora Gorete. Olha, primeiro agradecer. Nós temos que realmente estar presente em todos os espaços. A arte não é cereja,
A arte é ciência e, como ciência, ela deve ser respeitada. E aí vai uma dica para as secretarias. Projetos exitosos precisa continuar. Então, nós precisamos conversar para que esses projetos eles se efetivem dentro da secretaria. Hoje nós temos professores de artes visuais, de teatro, de dança e de música. Então, nós temos as 4 manifestações dentro da escola. Já fazem parte do corpo docente da secretaria. Então, é conversar para que essa cultura chegue em todas as escolas, que isso seja uma prática regular e não somente como cereja do bolo. Então, obrigado, vida longa ao projeto, né, secretaria? Então, muito obrigada. Então, eu agradeço aos professores e quero finalizar dizendo, vamos incentivar o teatro na escola, né? Vamos produzir mais teatro, vamos dar a oportunidade de que nossos alunos vivenciem esse mundo da arte. Obrigada.